Aquele salve com amor, caminhante. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Gustavo Engelmann e eu sou terapeuta responsável aqui pela Artman Terapias. E hoje eu vim falar com você sobre o que é Theta Healing. Muita gente me pergunta o que é Theta Healing e antes de começar esse vídeo eu quero te lembrar de curtir esse vídeo aqui, se inscrever nesse canal e me acompanhar porque tem muita coisa boa a vir por aí. E se você ainda não me segue no Instagram, também vai lá, @artmanterapias, que tem muita coisa boa compartilhada todos os dias por lá. Antes de começar a explicar o que é Theta Healing, eu quero compartilhar com você como foi que eu cheguei até essa técnica, como foi que ela chegou até mim, na verdade. Depois de muitos anos atendendo com tarô terapêutico, uma das questões que mais se repetiam entre as minhas pacientes era de que tudo que eu falava e propunha para elas durante o atendimento fazia muito sentido, mas que na hora de colocar em prática elas sentiam que tinha quase que uma barreira invisível impedindo que elas colocassem aquilo em prática e em ação na vida delas. Elas vinham até mim me pedindo uma ferramenta ou uma técnica que ajudasse elas não só a identificar que era o papel do tarot terapêutico, mas também de transformar, de colocar em prática na vida delas aquilo que estava sendo proposto. E eu não tinha essa ferramenta. Então eu comecei a pedir para o universo, por favor, universo, me dê essa ferramenta. E não tive resposta. Depois de alguns anos, lá em 2017, eu dei carona para um menino no meio da estrada, no meio do absoluto nada, entre Brasília e a Chapada dos Veadeiros. E esse menino, não por acaso, trabalhava com Theta Healing. A partir do momento que ele começou a me explicar o que era Theta Healing, como funcionava e qual que era o objetivo do Theta Healing, meu coração vibrou em alegria, porque eu sabia que finalmente eu tinha encontrado a ferramenta que eu vinha pedindo há tanto tempo. E assim foi o meu primeiro contato com Theta Healing. Tá, Gustavo, beleza, mas o que raios é Theta Healing? Basicamente, Theta Healing é uma junção de técnicas unida em uma coisa só, que visa compreender as suas crenças limitantes, os seus padrões, os seus hábitos nocivos e quebrar esse ciclo a partir da tomada de consciência. A gente observa esse sistema de crenças, e eu vou dar um exemplo que eu gosto muito de dar aqui, como se fosse uma árvore. Imagina que você tem diversas manifestações, que a gente vai chamar aqui das folhas. Pode ser uma manifestação de ansiedade, pode ser uma manifestação de insegurança, pode ser uma manifestação de descontentamento consigo mesma. Essas folhas têm galhos que sustentam elas, e tem um tronco que sustenta esses galhos. E tem uma raiz que sustenta esses troncos, que sustenta esses galhos, que sustentam essas folhas. O objetivo do Theta Healing é a gente começar a partir de uma folha, partir para o galho, partir para o tronco e identificar qual que é a raiz que sustenta todo aquele sistema de crenças. Eu vou dar um exemplo para você entender. Logo que eu fiz o curso de Theta Healing, eu peguei uma crença que eu tinha muito antiga para trabalhar. Eu tinha a vontade de morrer antes dos meus 50 anos. Sim, desde muito novo eu tinha vontade de morrer antes dos meus 50 anos. E eu comecei a me perguntar, por quê? Eu não sou merecedor de viver? Eu não sou nada para o mundo? E fazendo algumas sessões de Theta Healing comigo mesmo, eu fui me aprofundando nos galhos, nos troncos, e eu cheguei na raiz. A raiz da questão era, eu sou inútil. Simples assim. Eu sou inútil. A minha crença de que eu era inútil fazia eu acreditar que eu não tinha valor nenhum para o mundo e tinha a crença de que não tinha por que eu viver mais do que 50 anos, porque eu já ia ter feito o meu papel e não ia mudar nada para ninguém. Afinal de contas, eu sou inútil. Tá, Gustavo, mas aonde que você aprendeu que você é inútil? Na nossa vida a gente tem 4 fontes principais de crenças e padrões que a gente repete na nossa vida. A primeira delas é na nossa primeira infância, do 0 aos 7 anos, onde os nossos pais, os nossos cuidadores, os nossos professores, os nossos tios, os nossos primos mais velhos, tudo aquilo que é falado pra gente do 0 aos 7 anos, a maioria daquilo, ao invés de tudo aquilo, é absorvido pela nossa mente sem um filtro crítico, sem um filtro racional, porque a gente ainda não desenvolveu isso nessa idade. E a gente toma tudo aquilo como verdade. Então, se a gente tem um pai ou uma mãe que fica falando pra gente que a gente é inútil, que não vê a hora da gente morrer, que não vê a hora da gente sair de casa, ou no meu caso, por exemplo, que filho é bom, mas dura muito, a gente vai criando crenças a partir disso de que, poxa, filho é bom, mas dura muito, então quer dizer que você quer que eu morra, então quer dizer que eu não valho nada para você, quer dizer que eu sou um estorvo na sua vida? A associação que a nossa mente vai criando com pequenas frases.
Por isso que quando a gente fala de crianças de 0 a 7 anos, é muito importante a gente ter muita atenção do que a gente fala, porque aquela criança vai absorver aquilo e vai tomar aquilo como verdade. Então a gente é muito responsável pela criação das nossas crianças e de quem elas vão ser no futuro. Depois disso, a gente tem as nossas heranças genéticas, que vêm dos nossos pais, que vêm dos nossos avós, que vêm dos nossos bisavós. Não é incomum encontrar nas minhas pacientes padrões de repetição, padrões de crenças de repetição, que elas trazem desde a bisavó, porque a mãe delas repetia o padrão da avó, a avó delas repetia o padrão da bisavó e assim por diante. Então não é incomum você encontrar uma pessoa hoje que tenha a mesma questão da mãe, da avó, da bisavó, como por exemplo, não, a minha bisavó nunca aceitou nada de homem nenhum, nunca teve nenhum relacionamento saudável. Nossa, a minha avó também. Nossa, a minha mãe também. Nossa, eu também. E aí você vai entendendo que você só está repetindo o mesmo padrão que a sua bisavó acreditava, que homem nenhum presta e que não é possível ter um relacionamento saudável. Depois disso a gente tem o círculo social, que é a nossa bolha, onde a gente nasceu e cresceu e foi inserido. Tudo aquilo que é compartilhado dentro dessa bolha, como por exemplo, sabe quando você atravessa a rua, quando vê uma pessoa meio estranha? Pode acreditar que essa pessoa meio estranha tem um padrão inconsciente na sua mente. Provavelmente ela vai ser preta, provavelmente ela vai se vestir mal, provavelmente ela vai ter certos estereótipos que são compartilhados por você e por todas aquelas pessoas da sua bolha social. Isso faz com que a gente caminhe por caminhos muito semelhantes àqueles da nossa bolha. E as nossas crenças e os nossos padrões vão ser muito semelhantes também a essas pessoas. E por último, mas não menos importante, a gente tem a herança das nossas vidas passadas. Sim, se você já foi escravo em vidas passadas, se você já foi índio assassinado em vidas passadas, se você já passou fome em vidas passadas, muito provavelmente você vai ter algumas crenças e alguns padrões que vão se repetir ainda nessa vida para que você possa resolvê-los. O nome disso? Karma. Então, a partir dessas 4 fontes principais de crenças e hábitos, a gente consegue começar a compreender as nossas folhas, os nossos galhos, os nossos troncos e as nossas raízes, as nossas crenças raízes, que é o objetivo máximo do Theta Healing. Porque quando a gente tira algo pela raiz, aquilo não nasce de novo. Eu gosto muito de comparar o nosso sistema de crenças e valores e verdades e padrões como uma grande floresta. Imagina que quando você nasceu você tinha só um grande gramado, um grande descampado, e que seus pais foram plantando sementinhas, seus professores foram plantando sementinhas, a televisão e o seu círculo social e a sua bolha foram plantando sementinhas, e a partir daí foram surgindo, nascendo e crescendo diversas árvores. Com Theta Healing, a gente consegue se aproximar dessas árvores, identificar quais delas são positivas e saudáveis para a sua floresta e quais delas são totalmente prejudiciais e danosas para o ecossistema da sua floresta, ou seja, você e a sua vida, terem um desenvolvimento saudável. Com Theta Healing, a gente consegue fazer o papel de jardineiro e tirar algumas árvores que não são boas e plantar sementinhas que vão ser mais úteis para você no seu desenvolvimento e no seu crescimento emocional, espiritual, individual e evolutivo. Theta Healing não é magia ou coisa de outro mundo, é uma junção de diversas técnicas que bebe desde o xamanismo, do estoicismo, da psicanálise, da cinesiologia e se une para que a gente possa ter uma ferramenta que trabalha na nossa totalidade. Com Theta Healing a gente consegue entender cada vez mais quais são as bases que sustentam as nossas escolhas e trabalhar em cima dessas bases para que a gente possa cada vez mais fazer escolhas mais saudáveis para nós mesmos. Theta Healing é o pilar da transmutação aqui na Artman Terapias. E se você tem vontade de transmutar alguma coisa na sua vida, mas você não sabe por onde começar ou como fazer, eu te convido a experienciar Theta Healing e ver com os seus próprios olhos que você pode ser o agente causador da sua mudança. Você só precisa saber por onde começar e como fazer isso. E eu posso te ajudar. Muito amor hoje sempre. Até já.